Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Oh, aleluia! Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. Sim, vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor, pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Não há barreira para aquele revestido do poder de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. As mais altas barreiras tu irás transpor. As mais altas barreiras, as mais altas barreiras, as mais altas barreiras tu irás transpor. Aleluia! Você crê nisso? Você crê que no nome de Jesus Cristo você irá transpor as mais altas barreiras? Vou te dar um exemplo bíblico de alguém que transpôs essas barreiras pela fé e teve livramento do céu. Amém? Vou falar de Daniel, sobre Daniel. No livro de Daniel, capítulo 6, relata aqui a história, né? Porque aconteceu realmente, então é história com H.
da armadilha que fizeram para Daniel, para que o rei jogasse ele na cova dos leões. E a armadilha foi tão bem articulada que o rei teve que jogar Daniel na cova dos leões. Porém, Deus livrou Daniel, porque Daniel se manteve fiel. Ele se manteve firme na fé, ele se manteve fiel à palavra de Deus, ele manteve-se fiel ao voto que ele fez a Deus de estar orando, de estar intercedendo. E esse homem chamado Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, pela manhã, pela metade do dia e pela noitinha. Ele foi um dos jovens que foi levado cativo para a Babilônia. E aqui no versículo 16, capítulo 6 de Daniel, versículo 16, está escrito dessa forma: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O rei foi obrigado, porque ele havia assinado um decreto. Ele caiu na astúcia dos homens malignos, maliciosos, por causa da sua própria vaidade. O rei se deixou levar pela vaidade e acabou assinando um decreto, e que não teve outra alternativa de que não cumprir o decreto que ele mesmo havia assinado. Os inimigos de Daniel não encontraram nenhum erro, nenhuma falha em Daniel. Então eles falaram: vamos procurar na lei do Deus dele. E eles descobriram que Daniel era fiel a Deus nas orações. Uma das fidelidades de Daniel era nas orações. Porque, meus irmãos, fidelidade a Deus não é só em dízimo, oferta. Fidelidade a Deus é também nas orações, no estudo da Bíblia. Amém? Estudo, leitura, estudo. Fidelidade não é só o marido com casamento, no casamento marido fiel à esposa, ou a esposa fiel ao marido, os filhos fiéis aos pais. Fidelidade, ela parte da vertical. O homem para com Deus primeiro e Deus para com o homem. Quando o homem se torna fiel a Deus, Deus, ele prometeu livrar. Ele prometeu. Na palavra dele, ele promete cuidar daqueles que se entregam totalmente a ele. E o que acontece? No dia seguinte, o rei, depois de ter jejuado, o rei não comeu mais nada, entrou em jejum, porque o rei amava Daniel. E o rei foi lá na cova dos leões, no versículo 21 diz assim: quando o rei chamou por Daniel, o rei chamou por Daniel, então no versículo 21 está escrito assim: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova
Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achara nele. Porque crera no seu Deus. Aleluia! Oh, glória! Eu me alegro com a palavra de Deus. Louvado seja o nosso Criador. Olha, a palavra de Deus é tão maravilhosa que Deus nos fala que, ainda que o homem se torne infiel, ele continua fiel. Ainda que o homem venha negá-lo, ele não nega. O que significa isso, pastor Hélio? Significa que, se o homem errar com Deus, se ele se arrepende, Deus está pronto para perdoar. Deus está de braços abertos para receber. Porque ele diz que ele não muda. As misericórdias dele são a razão de nós não sermos destruídos. Quem pode dar uma glória a Deus? Aleluia! Oh, glória! Aleluia! As misericórdias de Deus são a razão de não sermos destruídos. E quando nós propomos no nosso coração ser fiel a Deus, nada pode nos atingir. Jesus Cristo disse que ele esteve morto e reviveu, ele tem a chave da morte e do inferno. Nem lá Satanás manda, quem manda é Jesus. Aleluia! E o próprio Jesus revelou ao apóstolo Paulo que nosso Pai, eterno Criador, deu a Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, até lá no inferno Jesus tem autoridade. Aleluia, glória. E Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele. Hã? Você já leu isso? Já ouviu isso? É verdade. Está em Mateus 16. E Cristo, tão maravilhoso, que ele falou para aqueles 70 que voltaram felizes da vida: Senhor, pelo teu nome, os demônios nos obedecem, se nos sujeitam. Primeiro Jesus alertou eles que a alegria não é pelo que os milagres acontecem, não é porque o poder do nome dele faz maravilhas. Que nós devemos nos alegrar sempre é pela nossa salvação. É necessário que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Depois Jesus falou assim: eu vi Satanás cair do céu como raio, ou como relâmpago. Tem traduções que falam raio, outra como relâmpago, outra fala relâmpago. Eles, aí eu vos dei autoridade. Ou seja, eu lhes dei poder para pisar serpente, escorpiões e toda a força do inimigo. Tem tradução que fala todo o poder do inimigo. E a mais interessante é que ele disse assim, no finalzinho: e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Aleluia! Oh, glória! Que maravilha, né? Que maravilha! Oh, aleluia! Eu me regozijo no Espírito. Glórias e glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, que veio para cumprir uma ordem do Pai, cumprir a obra que o Pai lhe confiou, para nos livrar das covas dos leões, para nos livrar da astúcia dos homens malignos, para nos guardar de todo mal. Ele nos guarda de todo e qualquer mal. Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Por isso ele guardou Daniel. Por isso ele guardou Daniel, por causa das promessas que havia na palavra. Então o rei ali se quebrantado, já vinha vendo a presença do Criador em Daniel. O rei acabou se convertendo, né? E no versículo 25 está escrito: então o rei Dario escreveu a todos os povos. O rei Dario escreveu a todos os povos.
inclusive a nós brasileiros, tá bom? Vou deixar bem claro isso. Aleluia! Povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Quero deixar algo esclarecido aqui, que naquele tempo, o rei Dário, ele mandava em toda a terra que se conhecia. Até na terra de Israel ele já dominava. Tá? Então essa ordem é para nós também. Você recebe essa ordem? Aí ele diz, da minha parte, é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir, o seu domínio até o fim. Aleluia! E o rei Jesus veio para assumir esse reino que não tem fim, esse reino que não pode ser destruído. Por isso, quando Jesus começou a pregação lá na sinagoga em Nazaré, ele disse, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. É esse reino que ele veio trazer. E já chegou. Está entre nós, está dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Ou seja, hoje o próprio Deus, o próprio Espírito do Criador, o Espírito do seu Filho Jesus está dentro de nós, para garantir a nossa proteção, a nossa preservação, a nossa manutenção, a nossa saúde, para garantir o poder do alto na terra em nós e através de nós. Você quer uma prova disso? Os filhos do diabo não conseguem olhar nos teus olhos, porque eles não podem resistir à presença de Deus em nós. Quantas vezes eu entrei na condução, sentei, do meu lado estava vago, só sentava ali quem era da fé, quem não era não conseguia sentar. Porque os filhos do maligno, o maligno na vida daqueles que não têm Jesus, não consegue ficar perto da gente. É por isso que eles nos perseguem. É por isso que esses homens perseguiram Daniel. Porque o brilho da luz incomodava eles. E o brilho da luz incomoda. E por meio de Isaías, ele nos fala, levanta e resplandece. Aleluia! Como é que eu vou levantar e resplandecer? É ficando na fé, como Daniel ficou. Daniel resplandeceu ali. Primeiro, não tinha nada contra ele. Ele estava em santificação. Nada o acusava diante de Deus. O diabo não podia acusar ele nada. Então, Deus falou, não vou deixar esse meu filho ser destruído, não. Aí mandou o anjo lá, fechar a boca dos leões. E vai ser assim na tua vida também. Na minha vida tem sido assim, e vai ser na tua vida também. Deus fechando a boca de leões, Deus arrebentando com porteiras de bronze, tranqueiras de ferro, Deus arrebentando com as portas do inferno. Deus abrindo caminhos no deserto, abrindo portas, criando portas onde não há portas. Então não tenha medo do domínio do diabo. Sabe por que Deus deixou primeiro Nabucodonosor dominar lá Israel? Por causa do pecado dos líderes de Israel. É isso aí. Você pode examinar que todas as vezes que os reis de Israel, os líderes de Israel, seja rei, seja sacerdote, seja profeta, levitas,
Quando eles caíam no pecado, Deus entregava eles na mão do inimigo. E é por isso que muitos vão sofrer se não se arrepender e se converter genuinamente ao Criador do universo por meio do seu Filho Jesus Cristo. Deus não está nem aí para a tua religião. Deus não quer nem saber se você é católico, se você é espírita, se você é da Assembleia, da Batista, da Universal, da Graça. Deus não quer nem saber de que denominação, religião você é. Ele quer saber se você respeita essa palavra. Temor significa respeitar. Tremor é baixar a cabeça diante das ordens de Deus. E como é que nós respeitamos a Deus? Quando respeitamos a palavra e obedecemos a palavra. Isso é temor e tremor. Amém? Quando nós fazemos isso, o diabo corre. Ele corre. E se ele usar alguém para armar cilada contra ti, pode crer, Jesus vai te livrar. Amém? Verso 27. O rei Dário continuou falando. O Deus de Daniel, ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Vou acrescentar. Ele faz maravilha também lá no inferno. Porque eu fui descendo ao inferno 2 vezes. 2 vezes. Ouvi falar de Jesus, não dei crédito. Não entreguei minha vida para ele. Então eu deitei para dormir e de repente eu perdi o fôlego e me vi descendo. É uma coisa horrível. É um túnel escuro e descendo. E eu, a primeira vez eu orei o Pai Nosso. Quando eu orei o Pai Nosso na mente e via algo me sugar, que alívio. Obrigado, Deus, não conhecia Jesus ainda. Até que um dia eu clamei, Deus me mostra o caminho que eu não quero mais sofrer. E eu conheci Jesus, aceitei Jesus como Salvador, me batizei. E depois eu vacilei. Aí me vi de novo descendo. Aí a coisa foi mais séria. Orei o Pai Nosso, nada. Fui descendo. Quando eu comecei a sentir o meu corpo queimar, eu falei assim, Deus me perdoa em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. Quando eu orei desse jeito, novamente eu fui levantado, fui sugado. Eu acordei suando, coração acelerado. Fui para o joelho e falei, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu não quero mais vacilar. Eu vou considerar a Tua palavra como nunca. Eu vou ser radical. É pedra, é pau, é pau. É sim, sim, não, não. E a partir daí eu me tornei um homem firme na rocha. Eu renunciei a tudo para seguir Jesus. Eu tinha deixado a religião que eu frequentara. Aliás, eu frequentara 2 religiões e fui para uma religião evangélica. Ali eu renunciei ao espírito de religiosidade. Continuo na igreja evangélica, denominação, porém, todavia, entretanto, o meu compromisso é com a palavra. Se saiu da palavra, vai sair sozinho, porque eu continuo olhando para o alvo. Eu continuo resplandecendo a minha luz. Amém? E você pode fazer o mesmo também. Nesse momento, você pode falar com Jesus. Jesus, eu quero andar firme com o Senhor. Me capacita. Me capacita, Senhor.
E no momento que você orar, você será capacitado pelo Espírito da verdade. Espírito esse que o mundo não pode receber. Espírito esse que quem agrada ao mundo não recebe. Mesmo estando dentro de uma igreja evangélica. Eu conheço muita gente que estão dentro de igreja evangélica, em cima do altar, pregando, mas por agradar o mundo, não recebeu o Espírito da verdade. Não foi batizado com o Espírito Santo. Pregam na carne. Fazem tudo na carne e sofrem na carne. Então é momento de se arrepender e de firmar uma aliança com o Pai Eterno no sangue de Jesus. É no sangue que Jesus derramou no Calvário. Não é no sangue de bode, no sangue de galinha, de cabrito, não. É no sangue que Jesus derramou no Calvário. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Que esta palavra venha te abençoar. E eu profetizo, se você realmente afirmar aliança com Jesus, você será uma bênção. E todos que te ouviram vão dizer, você é uma bênção. Aleluia! Oh, glória! Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus.